Cláudio, etapa 1, vai, pelo menos, da novela PSB Alckmin, check. Pelo menos o anúncio foi feito hoje. Filiação deve vir na terça-feira da semana que vem, pelo menos é a previsão. E o ex-governador de São Paulo fez esse anúncio hoje cedo numa rede social e citou Eduardo Campos. Disse: o tempo da mudança chegou, depois de conversar muito e ouvir muito, decidi caminhar com o PSB, Partido Socialista Brasileiro. O momento exige grandeza política, espírito público e união. Pois é, olha, o que a gente viu, quando eu olho, eu acho tão engraçado, sabe, tudo isso, porque parece tão inverossímil, né? Um dia desses, e tem, aliás, esse vídeo ainda, a cada dia circula mais nas redes sociais, né? Um dia desses aí, o Geraldo Alckmin fez um discurso dizendo que o Lula pretendia voltar ao poder para voltar à cena do crime. Ou seja, ele não fazia, nunca fez, né, um bom conceito do ex-presidente, ex-presidiário. E agora pretende ser, está louco para ser vice do Lula nas eleições presidenciais. É tudo muito, muito curioso. O Alckmin teria dificuldades mesmo na campanha estadual aqui para o governo de São Paulo, né? Porque, afinal de contas, o capital eleitoral do Alckmin era o capital eleitoral do PSDB, que é anti-lulista. Então, assim, era muito difícil o Geraldo Alckmin manter aquela dianteira nas pesquisas, que se devia muito a isso, né, a identificação dele com o PSDB. De outro lado, ele tem uma outra coisa curiosa na postagem dele na internet. Tem duas coisas curiosas que eu vi nessa postagem dele. A primeira é que ele não cita Lula, que é exatamente o novo ídolo dele, né? Ele não cita na mensagem, né? Quando ele diz: agora tomei a decisão, blá, conversei, pensei, e aí ele comunica aquela decisão que todo mundo já sabia. Na verdade, não tem nenhuma novidade nisso. E a outra coisa é quando ele inauguram a hashtag o Geraldo está on. Né? Essa coisa de usar Geraldo em lugar do Alckmin já não deu certo antes, né? Aliás, foi um vexame a campanha em que ele substituiu o Alckmin apenas por Geraldo, ele só usava Geraldo, e ele foi para o segundo turno, até em razão da polarização na ocasião, etc. E o Geraldo conseguiu ter menos votos no segundo turno do que no primeiro, contra exatamente o ex-presidente Lula. Enfim, é tudo muito curioso. Vamos aguardar agora para ver aquilo, que se confirma aquilo, que você sabe que é um certo temor, sabe, Bruna, entre os aliados do Alckmin, e que no sentido de que o Lula, afinal de contas, não escolha ele para ser vice. Seria uma tragédia, mas eu acho que isso não vai acontecer. Ele deve ser mesmo o vice do ex-presidente. E o Geraldo On ainda postou uma frase de Eduardo Campos, que era o candidato do PSB nas eleições presidenciais de 2014, morreu na queda de um avião em agosto do mesmo ano. Então, não vamos desistir do Brasil, essa frase, Geraldo Alckmin tentando ali, de alguma forma, marcar presença, e com frases como essa, né, Cláudio? O Geraldo tá on, falando ali de uma forma mais descontraída também com o público nas redes sociais, para tentar, de repente, marcar presença mesmo ali nesse cenário, ainda Bruno, que tem online. Tem aquela coisa que não orna, né? Como diz uma queridíssima amiga que faleceu, colega nossa que faleceu recentemente. Sabe, não orna. O cara é da Opus Dei. Aí vai virar socialista? Não, tenha santa paciência. E de um lado, se a gente tem um saindo, tem outro recebendo carta pedindo para ficar. Eduardo Leite hoje recebendo uma carta do PSDB falando fique, né, Cláudio? Mas ele tem muita dificuldade de ficar. Primeiro porque ele acha que tem que se livrar do encargo de disputar a reeleição. Os gaúchos não reelegem seus governadores. Ele sabe que será derrotado. Ainda que ele fosse muito bem avaliado, coisa que não é. Ele tem uma avaliação ali meio mais ou menos, né? Ele, portanto, teria grandes chances de ser derrotado. E, de outro lado, ele é muito jovem, né? Se ele entra numa campanha presidencial agora, ele está plantando para o futuro. Ele não tem chance alguma é um candidato de 1%, né? Mas não tem chance alguma. Mas ele tem
O que atrai Eduardo Leite para uma campanha presidencial é ele ficar conhecido, fazer campanha, né, percorrer os estados, fazer comício e tal. Quem sabe na próxima ou na seguinte, né? Ele tem muitos anos ainda pela frente de atividade política.